Boa noite a todos. Vamos continuar na nossa meditação de Romanos, acompanhado pelo livro aqui do irmão Bruce Anstey. Hoje o assunto é esse, um parêntese. Capítulo 7, do versículo 7 ao 25. O processo experimental pelo qual passa uma alma ao aprender a aplicar os princípios da libertação. Aí. Neste ponto do texto, um longo parêntese é inserido para nos mostrar que a libertação do poder e da ação da natureza pecaminosa não é obtida por nossa própria força. Essa é uma lição importante para se aprender e, na maioria dos casos, é aprendida lentamente. Essa lentidão decorre de não se entender que não apenas fizemos coisas más, mas que nós mesmos somos completamente maus. Devemos aprender que não há nada em nós, naturalmente falando, que possa nos capacitar para um viver santo e, portanto, é inútil olharmos para nosso interior, para a libertação do pecado. O problema é que somos lentos em desistir de nós mesmos, admitindo-nos como impotentes. Achamos que ainda existe algo de bom em nós, mesmo que seja um pouco, e, consequentemente, tentamos ajudar o processo. Mas esta é uma fórmula para o fracasso. Portanto, é necessário que tenhamos alguma experiência prática quanto à verdadeira maldade de nossa carne, e assim desistamos de nós mesmos e nos voltemos para Cristo para a libertação prática. Nesse parêntese, Paulo ilustra o processo experimental pelo qual uma pessoa passa para aprender a desistir de si mesma e a aplicar os princípios de Deus de libertação, conforme dados no capítulo 6, os quais levam à libertação e à santificação prática. Agora nós vamos ler a respeito do que o irmão está falando, que não há nenhuma capacidade em nós para nos libertarmos dessa maldade em nós mesmos. A não ser a gente se reconhecer impotente. Então, aqui é Romanos, capítulo 7, do versículo 7 até o 25. Deixa eu ver aqui o versículo 7 ao 25. Algum irmão gostaria de estar lendo aqui? Ou então continua. Então vou estar lendo aqui. Isso agora Paulo falando sobre a nossa incapacidade. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Isso é algo que acontece no nosso interior, né? No nosso pensamento.
Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto, sem a lei, estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte. De modo nenhum. Logo tornou-se, eu vou ler aqui de novo, logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não o aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Eis aí o ponto da nossa incapacidade também. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. O irmão quiser fazer comentário. Um comentário aí, então, nesse meu texto aí, que foi do irmão do Ciência, é uma coisa assim que hoje nós somos, vamos dizer assim, ensinados, né, a ser educados no mundo e também na cristandade, isso já entrou também no meio cristão, aquele ensinamento de que em nós tem algo de bom e que nós temos que alcançar, que temos que galgar, né, lugares, vamos dizer assim, altos e conquistar coisas, né, para nós.
tudo voltado para o eu, né? É aquela questão do eu, e a gente vê isso no mundo e na cristandade também, né? Tanto que tem um bom tempo que aqueles livros de autoajuda, né, se multiplicaram muito e chegou a entrar mesmo, né, dentro do meio cristão. E mesmo nas pregações dos pregadores cristãos, eles têm se utilizado muito desse método, onde o eu é colocado em uma preeminência à frente até da própria pessoa do Senhor Jesus. Então, é uma coisa assim para a gente pensar, o irmão está colocando aí nesse texto aí, né? E todo cristão, a primeira coisa que ele entende quando antes de crer assim e aceitar o evangelho, é que é um pecador. Né? Pecador, morto nos delitos e pecados, e que o Senhor Jesus Cristo veio, né, nos salvar, veio salvar os pecadores. Tanto é assim que ele falou para os fariseus ou os líderes religiosos da época, né, ele falou que ele veio para os doentes e não para os sãos. Né? Falou assim para os fariseus, porque os fariseus tinham essa, esse mal de achar que eles eram bons, né? E até melhores do que os outros. Então, esse eu aí, a primeira coisa que a gente entende é que esse eu aí está, vamos dizer assim, morto por causa do pecado, né? Está, vamos dizer assim, degradado, corrompido, estragado, né? Por causa do pecado. E aí a gente precisa, como ele fala aí, né? Olhar para Cristo e buscar em Cristo a nossa salvação, a vida, a, vamos dizer assim, a verdadeira vida, né? Que está somente nele. Só isso aí. Vou ler só esse ponto aqui, só para a gente relembrar alguns momentos aqui da fala do irmão. Devemos aprender que não há nada em nós, naturalmente falando, que possa nos capacitar para um viver santo e, portanto, é inútil olharmos para nosso interior para a libertação do pecado, como Wesley estava falando aí. Autoajuda é uma grande mentira.
Acredito, irmãos, que esse exercício é um dos mais importantes que o cristão precisa fazer. É um grande divisor de águas, esse entendimento da questão do eu, como o irmão Wesley falou, porque mesmo depois de liberto, algumas armadilhas ainda podem surgir. A carne, ela não tem limite. Nós não estamos na carne, mas ela ainda está em nós. Não estou nem falando do anterior, já estou falando já para quem já entendeu e já está liberto. Porque anterior é muito pior, o irmão Wesley já falou um pouco também, a forma errada, né, que aprendemos, e isso trouxe grande fraqueza, né, e ainda traz, para quem ainda não entendeu a libertação, para quem ainda não entendeu que não há bem algum, né, em nossa carne. Mas depois de liberto, depois de muito bem entendido sobre o assunto, ainda se existem alguns riscos que podemos correr. Quando percebemos que houve a libertação e que diariamente, por exemplo, deixamos de fazer, né, coisas que fazíamos no passado e que nos prendia, mas que o Senhor nos libertou, e a gente vai, às vezes, começar a enumerar isso, né? Eu fazia isso, eu não faço mais. Eu fazia aquilo e eu já não faço mais. Eu fazia aquilo outro, mas eu já não faço mais. Não sei se os irmãos perceberam, mas a gente começa a falar eu, o eu, né? Ele volta à cena. Então começa a falar, eu não faço mais, né? Eu parei aquilo, eu mudei, eu melhorei, eu. Então começa a vir o eu de novo, querendo aparecer, querendo surgir, e fica muito suscetível à fraqueza e à queda, porque esse pensamento vai estar de novo errado. Então é um exercício que deve ser feito realmente diário, porque a gente pode correr esse risco de, ao perceber o quanto fomos libertos de muitos comportamentos errôneos, e falar assim, eu. Parece que é simples, mas não é. É grave. Então é muito importante esse exercício de lembrar, não, o Senhor. É o Senhor. O Senhor me libertou e refletir com arrependimento, com piedade, com temor ao Senhor, para a gente não correr o risco de voltar à carne. Ela quer aparecer, ela quer surgir novamente, ela quer tomar o lugar. Então é preciso esse exercício diário de, ou quando outra pessoa também chegar, às vezes acontece de outra pessoa chegar, você fazia isso, você fazia aquilo, mas agora, rapaz, você melhorou muito, você mudou, você... É muito importante nesse momento não contribuir com isso. Não falar, não, Senhor. Eu fazia assim, e agora não. Foi o Senhor, graças a Deus. Ainda bem que o Senhor me libertou. Glória a Deus por isso, o Senhor é bom. E aproveitar esse momento para glorificar ao Senhor. Ainda bem, o Senhor me ajudou, o Senhor me libertou, o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me preservado. Ainda bem. Porque se o Senhor não me preservar, se o Senhor não me libertar, eu caio, eu sou fraco. Mas ainda bem que o Senhor tem cuidado de mim, que o Senhor tem me libertado. É um exercício importante a sempre ser feito para não correr o risco de a carne surgir novamente. Juntando aí com o que o irmão Isaac falou, essa frase aí esse trecho que o irmão Luciano coloca aí, que ele fala assim, o problema é que somos lentos em desistir de nós mesmos, admitindo-nos como impotentes. Então, um grande problema que há, o irmão Isaac estava comentando aí, né, que sempre volta o eu, né?
até quando vai enumerar as coisas que o Senhor Jesus nos libertou, às vezes a gente cai nesse erro de dizer assim, eu era assim, eu deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. Mas por que isso, né? Essa questão do eu e do, vamos dizer assim, aí quando a gente fala o eu aqui, aí vamos falar assim, da gente se voltar para nós mesmos, ou a gente olhar para nós mesmos e acharmos que temos algo de bom. Então, somos lentos em desistir de nós mesmos por causa do orgulho. Muitas vezes, nós somos muito orgulhosos, e acho que é uma das coisas que mais lentas e mais difíceis de a gente ir deixando esse orgulho, e a gente ser difícil a gente admitir, né, ou nos admitir como impotentes, né, e que não temos nada em nós que possa nos ajudar, nada em nós mesmos que possa nos ajudar a sermos melhor. Então, existe uma questão muito dentro do orgulho lá dentro, né? Que a gente não quer admitir. Então, isso é fácil, todo mundo percebe que é difícil para nós admitir que estamos errados, é difícil para nós entrar numa discussão e sair e desistir daquela discussão e sair perdendo. É difícil para nós várias coisas que, assim, afetam o nosso eu, o nosso orgulho. Então, esse processo aí realmente é lento. Um cristão vai ter anos e anos e anos de caminhada cristã e sempre vai estar tendo que, em algum momento, admitir que é impotente em determinada área da sua vida, ou em alguma situação. E isso é uma coisa certa, irmãos. Quando você se coloca diante do Senhor e diz a Ele que não pode nada, que está rendido, está, vamos dizer assim, sem nenhuma força, né? Aí que o Senhor vai poder, né, agir em sua vida de forma bem melhor, né? E a gente, quando faz uma retrospectiva, todos podem fazer isso na sua vida, e aqueles que estão na caminhada cristã sempre vai lembrar e vai perceber, né, vários momentos em que o Senhor te livrou de pecar, ou te livrou de situações que levariam você a um problema bem maior. E ele fez isso sem mesmo você ter pedido ou ter reconhecido que aquilo ali estava te levando para um abismo, mas ele te livra. E outras situações é quando a gente está lutando contra um determinado pecado ou mal que a gente insiste em ser dominado por ele, vamos dizer assim, e repetindo aquilo, e a gente só consegue, né, vamos dizer assim, a libertação, porque aí tem que colocar, como o irmão Isaac falou, né? Nós somos só libertos daquilo quando realmente nós tiramos o nosso eu, tiramos a nossa mãozinha para querer ajudar o Senhor e deixamos tudo na mão dele, para ele fazer aquilo que tem que ser feito em nós. Então, isso o Senhor falou muito bem, né, quando ele falou sobre nós carregarmos a nossa cruz, porque a cruz, né, sempre representa um símbolo de morte, e a gente carregar a nossa cruz quer dizer que nós temos que nos considerarmos mortos, né, para essas coisas do pecado, da carne, do mundo aí. A gente já falou sobre isso aí em Romanos, né, principalmente as coisas da carne, considerar como morto.
E a nossa vida aqui, né, se a gente, neste mundo que eu estou falando, a vida deste mundo aqui, se a gente considerar como perda ou como morte, né, o Senhor fala que nós vamos ganhar muito mais. É por isso que ele fala assim, aquele que, quem quer, esqueci agora, que ele fala sobre quem quer ganhar a vida, perdê-la-á. O Senhor Jesus fala algo assim, eu não estou lembrando muito bem, pelo irmão lembrar o texto, mas ele fala isso, né? Quem quiser ganhar, tem que perder. E só que, como a gente estava falando do início, nós somos criados e de um modo triste assim, né? Até mesmo aqueles que são criados desde o início numa, numa fé cristã, no meio cristão, somos criados para buscarmos, né, a nossa vitória, a gente ganhar, a gente ter alguma coisa. Quando a gente, neste mundo, a gente não tem que ter nada, né? A gente tem que perder para a gente ganhar com o Senhor Jesus Cristo. Então, é um pensamento que tira sempre o foco de nós mesmos e leva para o Senhor Jesus Cristo. Como o irmão Isaac falou no finalzinho também, ele disse, né, que tudo, quando alguém pergunta, você fazia tal coisa, agora deixou de fazer? Não, não. Eu fazia e agora o Senhor me libertou. Então, graças ao Senhor Jesus. Ele é que fez isso. Não vem de nós mesmos. Ele que faz isso. O irmão Dal colocou aí, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perdeu a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, às vezes a gente coloca essa vida aqui, né? A vida aqui que eu estou falando, na nossa vida aqui, nesse mundo, na Terra, com nossos afazeres e outras coisas mais, ou as nossas busca por nossas conquistas aqui, numa forma tão elevada em nós, ou num patamar tão elevado que a gente acha, não, eu ganhar a vida. Até a gente fala assim, né? Tem que correr atrás para ganhar a vida. Mas o que significa isso, né? Ter um bom trabalho, conquistar um bom emprego, uma posição elevada aqui neste mundo, com um ótimo salário e tudo mais, é isso? Né? E mas a palavra de Deus está dizendo aí, né? Quem quiser salvar a sua vida, perderá. Então, muitas vezes nós vamos ter que perder muitas coisas aqui neste mundo, né? Que não glorificam ao Senhor Jesus Cristo, para a gente poder, né? Achar essa verdadeira vida que é essa comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e com Deus Pai. A vida eterna. Essa comunhão com o Pai e com o Filho. Só isso, irmãos. Para corroborar aí com a fala dos irmãos, irmão Dal, você poderia botar aí, por favor, em Lucas 18, Evangelho de Lucas. Acho que esses versículos, né, Lucas 18, 13, 14, nos dá um princípio, né, do espírito em que devemos estar, né? Aí vai dizer: o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Acho que a gente deve estar sempre, né, nesse espírito de humilhação, de sujeição ao nosso Senhor, né, sabendo que Ele que opera em nós tanto querer como efetuar, né, e como
o apóstolo Paulo vai falar lá em 2 Coríntios 10, não me engano, salvo engano, no versículo, eu não estou lembrado, mas ele diz que aquele que quer se gloriar, ele se glorie no Senhor. Então, você tem que entender que tudo que nós temos hoje, tudo que nós fazemos hoje de bom, foi o Senhor, né, que colocou em nós para que nós façamos, para redundar em glória e ação de graças para Ele, né? Ele foi das trevas e nos trouxe para a sua divina luz e tem nos sustentado e tem nos feito, né? Quando estamos no espírito certo, correto, em sujeição, em submissão a Ele, fazendo a vontade dEle, vamos fazer aquilo que Ele quer, vamos dar bons frutos, vamos fazer o bem, né? Como diz em Efésios 2, versículo 10, né? Que Deus mesmo, de antemão, já preparou as boas obras para que nós andássemos nela, né? Então, Ele que já preparou tudo para que nós andássemos nela. E nós andando em submissão a Ele em espírito, nós vamos fazer aquilo que Ele quer. Foi 2 Coríntios 2:17, né, irmão? 2 Coríntios 10:17. Vou escrever aqui. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. É, nós temos que nos gloriar no Senhor, dando a Ele toda a honra e toda a glória por tudo que nós somos e estamos, e onde nós estamos, né? Assentados nos lugares celestiais, com todas as bênçãos espirituais, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A honra e a glória sempre será dele.
Tá conectado, Gal? Tô aqui. Acho que ele pode continuar a leitura, né? Então vamos continuar aqui. O propósito da lei. Paulo acaba de nos ensinar que os crentes no Senhor Jesus Cristo não estão debaixo da lei porque estão mortos com Cristo. Capítulo 7, de 1 a 6. Muitos cristãos aceitam esta verdade intelectualmente, mas acreditam que, embora não estejam sob a lei formalmente, ela é uma boa regra de vida a ser seguida para uma vida santa. Com boas intenções, eles podem tentar viver pelos 10 mandamentos ou por algum outro conjunto de regras impostas a si mesmos. Isso é bem intencionado, mas não é o caminho de Deus para a santificação prática. A pessoa que pensa nessa linha não aprendeu o que Paulo nos ensinou no capítulo 7, versículo 5. A saber, que todos esses esforços são contraproducentes e apenas estimulam a carne. Aqueles que aplicam princípios legais para refrear a carne descobrirão que a carne levantará sua medonha cabeça de uma maneira mais vigorosa do que nunca. Como precisamos aprender esta verdade, não apenas doutrinariamente, mas também praticamente. Paulo demonstra este processo neste parêntese, nos versículos de 7 a 25. Toda essa passagem, entre parênteses, é escrita na primeira pessoa do singular, para enfatizar o fato de que cada crente deve aprender por si mesmo que a libertação do poder do pecado não é encontrada no esforço próprio. O versículo 14, na parte A, é uma exceção, porque está falando do que é o conhecimento cristão normal. Porque nós bem sabemos que a lei é espiritual. Nessa parte aí, o versículo 14, essa parte A. Como regra, na epístola, quando Paulo fala do que é comum aos cristãos, seja em nossa posição e estado ou nosso conhecimento, ele dirá nós. Temos capítulo 5, versículo 1, 2, 11, etc. Ou nós sabemos, capítulo 7, versículo 14, 8, 22. Fora essa única exceção, o apóstolo usa eu ao longo da passagem para retratar as experiências pessoais de um homem que, embora um filho de Deus, tais não são experiências cristãs normais.
Se não houver comentário e os irmãos quiserem que eu passe, é só falar. Capítulo 7 de Romanos é o capítulo que mais menciona relacionado ao eu. Eu creio que eu já devo ter falado isso, mas é sempre bom relembrar. Cerca de 51 vezes falando eu ou relacionado ao eu, mim, minha carne. E o resultado qual é? Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Não o que, mas quem, né? Uma pessoa, não eu próprio, o próprio Senhor. Em contrapartida, o capítulo 8 de Romanos é o capítulo que mais vezes menciona o Espírito Santo, 19 vezes. Então, ser guiado pelo Espírito Santo é o contrário do que é ser guiado pelo eu, pela carne. E a conclusão do capítulo 8 é que nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A carne, ela sempre vai querer mostrar algo, sempre vai querer fugir do erro, jamais vai querer admitir erro, sempre vai querer sair por cima. E Deus, em Êxodo, já havia declarado guerra de geração em geração contra Maleque. Maleque é uma figura da carne. E é interessante porque com Moisés, em Êxodo, Deus havia declarado guerra de geração em geração contra Maleque, ou seja, contra a carne, figura da carne. E quando chega em Saul, a gente pode ler até essa passagem, 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15. Lembrando que Saul foi um rei escolhido segundo o coração do homem, não segundo o coração de Deus, né? E imagina o coração de Deus ao povo de Israel, que tinha a Deus ter desejado querer ter um rei como as outras nações. Eles tinham Deus, nenhuma nação tinha Deus. E eles quiseram ter um rei como as outras nações. E Deus dá esse rei e permite que o profeta Samuel unja Saul rei sobre Israel, um rei segundo o coração do homem. E nesse capítulo 15, Deus pede para Saul matar, destruir os amalequitas, tudo. Podemos ler o versículo 2 em diante. Assim diz, versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de mama, ou até os bebês, né? Desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Então era para destruir tudo que estava relacionado a Amaleque. Mas o que vai acontecer? No versículo 9. E Saul e o povo perdoaram a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, aos cordeiros, e ao melhor que havia. E não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Pois bem, Amaleque, sendo uma figura da carne, aqui a gente pode entender que Saul fez a sua própria vontade, não só ele, o povo também,
indo contra a vontade de Deus, poupando o rei Agag e poupando aquilo que eles julgavam ser algo de bom nos amalequitas, entre os de Amaleque, né? Mas aquilo que eles julgavam segundo o seu querer, o eu, né? Como os irmãos falaram, que era coisa vil e desprezível, e destruíram. Mas qual era a opinião de Deus nisso? Que tudo era mal em Amaleque, era para destruir tudo, ainda que fosse um bebezinho de mama. Mas eles pouparam aquilo que eles achavam que era bom. E muitas vezes assim somos nós, quando poupamos algo da nossa carne, achando que não é tão mal assim. Mas aquilo que a gente enxerga como vil, como desprezível, que é algo escancarado, a gente elimina totalmente das nossas vidas. Mas coisas que a gente não julga tão mal assim, a gente acaba poupando. E isso é desobediência, né? E aí, quando vai chegar no versículo 14, diz assim: Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Olha como a carne age. Volta no versículo 9, que a gente acabou de ler. O que é dito ali? E Saul e o povo perdoaram a Agag e o melhor das ovelhas. Agora vai no versículo 15. O que Saul responde a Samuel? De Amaleque as trouxeram porque o povo perdoou das ovelhas e das vacas. Mas Saul não estava junto nisso? E outra, ele não era rei em Israel? A responsabilidade não recaía sobre ele, mas ele tira o corpo fora para as oferecer ao Senhor teu Deus. Mas agora, quando aquilo que ele julga que não era algo ruim, aí ele se coloca junto. O resto, porém, temos destruído totalmente. Ou seja, na parte obediente, ele quer se colocar junto, mas na parte da desobediência, ele tira o corpo fora. E assim é a nossa carne. E o que vai acontecer lá no versículo 22? Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha só. Fazer a vontade própria, atender o eu, é fazer a vontade própria. E fazer a vontade própria é desobediência. Agora, ser guiado pelo Espírito Santo é quando a gente atende, quando a gente obedece à vontade do Senhor. E a vontade do Senhor em relação à carne, em relação ao Amaleque, qual é? Corta fora. Não dá espaço. Não tem lugar. O Senhor declarou guerra. E assim deve ser. Nós não devemos baixar a guarda. Tem aquele versículo que diz: Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não baixe a guarda em relação. Essa é uma ira santa, né? Não baixe a guarda em relação ao mal. Não deis lugar ao diabo. Então, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não se acomode em relação à ira contra o mal, contra a carne.
Até aqui, irmãos. Acredito que dá para ler mais essa parte aqui e a gente aí fica por aqui hoje, né? Quem é a pessoa na luta descrita em Romanos 7? Muitos pensam que Paulo estava se referindo à sua própria experiência pessoal, porque ele fala na primeira pessoa. Mas isso não poderia ser assim, porque ele diz: E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Versículo 9. Paulo nunca esteve nessa posição antes de ser salvo. Ele foi criado como um completo fariseu que viveu sob a lei desde o nascimento. Que tem as referências, Atos e Filipenses. Se não é o próprio Paulo, a quem ele se refere? É um incrédulo? Não, não poderia ser um incrédulo porque ele diz: porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Versículo 22. Tal desejo só poderia ser o de uma pessoa com uma nova vida, com uma nova natureza. Isto é, alguém que nasceu de novo. Ele está falando, então, de um cristão? Não exatamente. Embora essa pessoa seja nascida de Deus e, portanto, é um filho de Deus, o estado em que ela está não é certamente o de um cristão. Ele diz: mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Versículo 14. Por estar em escravidão do pecado, como tal pessoa está, dificilmente poderia se tratar do estado de um cristão. Um cristão é aquele que está descansando na obra consumada de Cristo em relação aos seus pecados. E ele sabe que eles se foram. Ele é, assim, habitado pelo Espírito Santo. E, como resultado, tem paz com Deus e libertação do pecado. Este parêntese não descreve uma pessoa nessa condição. Acho que a irmã Josélia tinha levantado a mão aqui, mas não sei se eu passei por cima ou baixou a mão, Josélia. Era alguma coisa?
Boa noite, irmãos. Eu ia comentar a respeito do Samuel. Foi segundo Samuel que o irmão falou aí? Foi o irmão Isaac que estava falando? Ou foi alguém que fez o comentário? Aí é que é, Deus falou que era para poder matar todos de criança a bicho, né? Aí, na verdade, o que eu entendi que Deus amaldiçoou, né? Aquele povo. E é, o que eu entendi foi o seguinte, que às vezes a gente tem que entender que o que Deus quer para a gente é algo melhor, né? E se a gente for pensar pela carne, a gente vai perecer, né? No caso de Saul, Saul ele teve uma rebeldia, né, com Deus, né? E por ter essa rebeldia, ele, na verdade, foi rejeitado, né? O que eu tô entendendo é isso. É isso, irmão. Heber, pode ficar à vontade, Heber. O Senhor, ele preza por obediência. Às vezes a gente pode, por boa vontade, querer fazer algo para o Senhor que o Senhor não pediu, que não é o que ele está pedindo. E se não é o que ele está pedindo, a boa vontade nossa ou boa intenção vai ser rejeitada. Saul ele tinha boa intenção de oferecer o melhor das ovelhas para o Senhor, mas Samuel diz: tem o Senhor tanto prazer em sacrifícios e holocaustos, em contrapartida de que se obedeça a sua palavra? Então, obedecer é melhor do que sacrificar. Então, o ponto-chave ali é que o Senhor, ele preza pela obediência, e não por boa intenção ou boa vontade. A nossa carne, ela sempre vai ter isso, de querer fazer algo que o Senhor não pediu. E isso vai ser rejeitado pelo Senhor. Não pode ser aceito. É só o querer dele que é perfeito, o nosso não. E quando o querer dele é efetuado em nós, aí sim, aí é a direção do Espírito Santo, não é o nosso eu. Obrigado, irmão. E até aqui as outras irmãs também, algum outro irmão tem necessidade aí de de alguma explicação melhor em algum assunto sobre essa questão aí da nossa incapacidade, foi lido logo no começo, e também da gente querer fazer algo para Deus, né? Na nossa própria força, nas nossas boas intenções, né? E que isso também não é válido para Deus. Tem esse outro ponto aí que a gente leu aqui agora, o capítulo 7 de Romanos aí, de quem é que ele está falando, né? Ele fala de uma pessoa que é nascida de novo. Mas está dando para entender, irmãs? Aí tá tudo tranquilo? Precisa de mais alguma coisa? Se tiver, podem ficar à vontade, viu? Perguntar.
o irmão fala aí nesse último texto que eu li, né? Ele faz essa pergunta: quem é a pessoa na luta descrita em Romanos 7? Ele aí fala que não é um incrédulo, porque o incrédulo ele só tem uma natureza, né? Que é a velha natureza pecaminosa. Não haverá conflito nele. Ele é escravo dessa velha natureza. Então não está falando. O Romanos 7 não está falando de um incrédulo. E também não está falando de um cristão, porque o cristão ele é libertado dessa velha natureza pela obra de Cristo, né, na cruz. Um cristão verdadeiro, aquele que, como ele fala aqui, né, que já conheceu a pessoa do Senhor Jesus como seu Salvador e descansa nessa obra, ele desfruta dessa libertação. E é nesse momento que o Espírito Santo vem selar, vem habitar essa pessoa. Mas Romanos 7 aqui o irmão descreve que é uma pessoa nascida de novo, ou seja, é uma pessoa que Deus incutiu uma nova vida nela, ela agora tem uma outra natureza, uma nova natureza, mas nela ainda não habita o Espírito Santo. Ela também não conhece ainda o Senhor Jesus como Salvador. Então, dentro dessa pessoa, nessa pessoa aí, que é uma pessoa nascida de novo, acontece esse conflito. Acontece esse conflito. Com ela, né? Ela querendo fazer o bem por causa da nova natureza que há nela, mas sem nenhum poder para fazer o bem, porque a nova natureza ela não tem poder em si. Mas a velha natureza, ela sim tem esse poder e ainda mantém essa pessoa debaixo desse poderio, né, dela. Então isso é importante a gente entender um pouco também. Se algum irmão quiser falar um pouco mais aí, é bom que já ajuda aqui na fala, né? Então, eu estava querendo destacar aí um ponto interessante, que aí o irmão esclarece que esse homem aí do capítulo 7, versos 7 a 25, né, uma pessoa que é nascida de novo, tem esse novo nascimento, mas ainda não, assim, não creu no Senhor Jesus, ainda não recebeu e não tem ainda o Espírito Santo, mas já tem essa nova natureza, essa nova vida, né? Esse novo nascimento. E é interessante, então, porque aí, nesses trechos, nesses versos, a gente vê uma pessoa querendo fazer, mas sem conseguir. Ou seja, ele quer fazer aquilo que é, vamos dizer assim, correto, aquilo que é segundo os princípios de Deus, aquilo que é bom, mas ele não consegue, ele não tem poder para isso, né? Mas ele quer. Aí eu lembrei que, né, que até mesmo, né, esse querer, até mesmo o nosso querer vem de Deus. Né? A gente pode ler, por exemplo, em Tiago, a gente vai sempre ver que tudo que é bom vem de Deus. Então, Tiago, capítulo 1, verso 16 ao 18, fala assim, capítulo 1, 16 ao 18, fala assim, não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Então, a gente vê aí. Então, o novo nascimento, né, vem de Deus, Pai, vem do Senhor Jesus para nós, né? Ele que nos dá essa nova natureza,
E aí a pessoa pode então querer fazer a vontade dele. A pessoa vai então buscar a Deus, né? E querendo fazer assim algo de porque antes disso, morto, né, em seus delitos e pecados, e vai vivendo simplesmente fazendo a vontade da carne, e só o que se passa, no que tudo que se deseja está relacionado à carne, ao pecado, né, e as influências aí do inimigo. Então, essa pessoa está morta no seu dever, não quer saber de Deus. Muitas vezes a palavra de Deus diz que é inimiga de Deus, porque é distância, né, e não quer saber das coisas de Deus. Então, Deus vem e dá esse novo nascimento. A gente lembra de Nicodemos, né, visitando o Senhor Jesus de noite, né, para que os seus amigos ou compatriotas ali da liderança judaica não vissem, mas buscando ao Senhor Jesus ali e querendo conhecer das coisas de Deus. E o Senhor Jesus fala para ele que é necessário nascer de novo, né? Ele até não entende, mas do que o Senhor Jesus está falando, o Senhor Jesus está falando de coisas espirituais, muito mais elevadas do que ele pensou ali naquele momento. Mas vem de quem? Vem de Deus. Né? Toda a boa dádiva do dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Então é interessante que esse querer de fazer as coisas corretas, de fazer a vontade de Deus, de buscar Deus, vem dele. E depois vem o poder fazer, ou o poder para fazer isso. E também isso vem dele, porque vem do Espírito Santo. E quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, né, cremos na obra do Senhor Jesus, na pessoa do Senhor Jesus, tudo que ele fez por nós, né, nós somos, então, selados pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo habita em nós, e temos, então, esse poder para fazer aquilo que é a vontade de Deus, e não a nossa, como os irmãos têm falado aí. Né? Como foi falado, que a gente fazer a nossa vontade é pecado. Né? Então, a gente tem esse poder para fazer a vontade de Deus. E tem um outro texto, um outro versículo interessante, que eu não lembro onde é que está, mas que fala assim, que Deus é quem opera em nós tanto o querer como o realizar. Se o irmão lembrar onde é que está, por favor. Né? Filipenses 2,13. Pronto, Filipenses 2,13. Fala lá sim. Não pode botar aí para não falar errado aqui. Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, irmãos, a gente vê aí, então, que essa obra de salvação, essa obra de Deus, Pai, do Filho e do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, era uma obra completa e que ela abrange tanto, né, o início dela como o fim, tudo vem dele, vem de Deus, vem do Senhor Jesus para nós. É uma graça, né? É um dom, uma dádiva que foi dada a nós. Né? Por isso que fala que somos salvos, né, pela graça, né, por meio da fé. Não é por obras, não é por alguma coisa que a gente faz ou fez, ou alguma coisa que a gente tem em nós que vai, vamos dizer assim, a gente vai querer mostrar para Deus que assim a gente merece a salvação. Nada, não tem nada em nós. Nada. Foi Deus, foi o Senhor Jesus. Ele fez tudo. Ele faz tudo. Então, tanto como efetuar segundo a sua boa vontade. É graça, a graça de Deus operando em nossas vidas. E continua, né? Isso continua. Tanto querer como efetuar vem dele. Se nós, então, nos colocarmos assim,
sobre essa vontade, então a coisa vai fluindo, que é o quê? Andar no Espírito. É o andar no Espírito. Aquela luta que existia ali do homem com o novo nascimento, mas que ainda não tinha, né, a salvação, não creu no seu Jesus e tudo mais, está ainda nesse processo, vamos dizer assim, tem um novo nascimento, e aquela luta dele ali do querer, e o que ele queria fazer não consegue, né, e aquela luta ali, quando você crê no Senhor Jesus, é salvo, tem o Espírito Santo habitando em você, pronto. A luta agora é do Espírito Santo, é o que fala lá em Gálatas, né? Porque Gálatas capítulo 6, se não me engano, Gálatas capítulo 6, capítulo 5, aliás, desculpa. Porque a carne cobiça, 5:17 dá. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então, a luta agora é do Espírito Santo contra a carne vai lutar contra, e o Espírito Santo contra. Então, qual é a nossa parte nisso? É o que é falado lá em Romanos capítulo 6, né? Considerai-vos mortos. Considerar a carne morta, considerai-vos mortos para as concupiscências, os desejos da carne, as coisas dessa. Então, essa é o que a gente tem que fazer, considerai-vos. Mas a luta, não, a luta é do Espírito Santo contra a carne. Então, a gente tem que tirar aí o nosso eu, tirar, sei lá, qualquer coisa que a gente pense que a gente possa fazer para ajudar. Não tem nada que a gente possa fazer para ajudar, de nós mesmos. E deixar tudo com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, né, operando, e com o Senhor Jesus Cristo. Né? E a Ele, olhar para Ele. Então, a caminhada cristã, que a gente tem sempre falado aqui, irmão Dal, principalmente, né, é uma coisa simples, não é complicado. É as coisas do Senhor, né, a gente tem que ter aquele olhar simples, como fala lá também em Lucas 11, né? O olhar simples. É o quê? Olhar para o Senhor Jesus. É uma caminhada com o Senhor, não é uma caminhada de seguir regras, de seguir mandamentos legais, sejam o que que nós criamos, ou que foram criados para o povo de Israel, né, que Deus não está mais tratando com eles, a lei mosaica, mas a vida cristã é uma vida de um relacionamento com uma pessoa que vive, que é como nós, assim, se tornou homem como nós, um homem que é Deus. Então, a vida cristã é uma caminhada com um relacionamento com essa pessoa, o Senhor Jesus. Não é, né, abrir um livro e procurar a receita do bolo para poder seguir e fazer o bolo. Não, não é isso. É estar com essa pessoa, é caminhar com ela, é andar com o Senhor Jesus, né? É viver para Ele. Então, é uma coisa superior, mais elevada do que aquele relacionamento que o povo de Israel tinha com Deus, que eles conheciam como Jeová. Nós conhecemos a Deus como Pai, ó, a proximidade muito maior. Nós conhecemos a Deus como Pai e ao Senhor Jesus, aquele, né, que deixou a sua glória, veio aqui a este mundo, se fez homem como nós, né, sofreu, padeceu, morreu numa cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Está vivo, né? Ele está vivo. E, né, a gente pode, né, ter esse relacionamento, essa comunhão, tanto com Deus Pai como nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Essa pessoa. Em Hebreus fala que ele, né, por ele ter passado por tudo aqui como um homem,
ele sabe, né, o que nós também padecemos, o que nós sentimos, o que nós sofremos, o que nós necessitamos. E o Senhor Jesus também, né, padeceu muito mais, sofreu muito mais, né? Então, a gente pode, com confiança e com certeza, né, ir a esse Senhor maravilhoso que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quem opera o querer ou realizar é o Senhor, né? Então, a gente tira aí o eu de cena, o nosso eu, o nosso querer também tira, né? Então, tudo tem que estar girando em torno da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por ele que todas as coisas são feitas e são realizadas. Então, é isso, Dal. O irmão Fernando colocou aí o versículo, muito bom, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, ou pecado à parte. Né? Pecado à parte. O Senhor Jesus Cristo, né, como homem, não tinha pecado nenhum, santo, né, sem pecado, ou pecado à parte. Mas a gente vê aí como, né, ele pode cuidar de nós, porque também ele, como nós, em tudo foi tentado, né, e muitas outras coisas ele passou como homem, e pode também nos ajudar em tudo. Certo, irmãos? Então já podemos encerrar por hoje, né? São 9h45. Próximo assunto será vivificado, mas ainda não salvo. Esse vai ser o próximo assunto de Romanos.